Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu peço a todos, conforme eu tenho dito em todos os vídeos, para seguir à risca os conselhos do Ministério da Saúde e das secretarias municipais de saúde. Evitem sair de casa e, por gentileza, se cuidem. Ajudem a erradicar esse problema o qual a gente vive hoje, não só na sociedade brasileira, mas no mundo. Deixe o seu like, o seu dislike, fica a seu critério. Se inscreva no canal, mas sigam o meu conselho. Amigos, vamos falar aqui sobre essa semana que vai ser decisiva para o Vasco da Gama. Há uma reunião agendada para amanhã entre José Luiz Moreira, André Mazzuco e Alexandre Campelo para traçar o planejamento do departamento de futebol para a sequência do ano de 2020. E muitas coisas serão discutidas nesta reunião. Primeiramente, a situação de salários. É uma coisa que o Zé Luiz Moreira ele quer resolver o mais rápido possível. O Vasco ele vai contratar, ele vai ao mercado, mas não vai se esquecer de sanar os salários que estão em aberto aí. Outra coisa que deve ter pauta: qual o papel que o André Mazzuco deverá ocupar no Vasco da Gama daqui para frente? O André Mazzuco agora ele vai ter um papel secundário. José Luiz Moreira assumindo o futebol com plena autonomia. Então a gente vai ver mais José Luiz Moreira falando do que o próprio André Mazzuco. E com relação ao técnico, muitas pessoas me cobrando: Alexandre, dê uma posição mais sucinta para o Thiago Lardi, que é um dos favoritos aí. A gente fez uma live aqui com o Vascaíno Sincero e com o Danilo, o qual a gente estava abordando esse assunto e muitas pessoas pedindo para mim ser mais sucinto com relação à chegada do técnico. O Vasco precisa de um técnico, meus amigos, experiente. Um técnico que tenha currículo. Se for para apostar num técnico da nova geração, eu não vejo muito sentido, é uma opinião particular, vocês deixem aí nos comentários, fazer uma aposta no Thiago Lardi. Por quê? A experiência de trabalho que ele tem, 8 meses no Atlético Mineiro, onde ele foi treinador em 49 jogos, obteve 23 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Alexandre, isso dá 55% de aproveitamento. Entre esses jogos aí, os quais ele saiu vitorioso, há muita vitória em jogos disputados pelo Campeonato Mineiro. Quando chegou nas competições decisivas, o Atlético perdeu o título para o Cruzeiro Mineiro em 2018, saiu da Copa Sul-Americana ao perder para o São Lourenço e foi desclassificado nos pênaltis da Copa do Brasil ao perder para a Chapecoense. Então, se for para dar oportunidade para um técnico da nova geração, o Valdir deveria ter preferência. E eu acho que 85% da torcida do Vasco gosta do Valdir.
Além disso, todas as vezes que o Valdir ele foi solicitado, ele deu conta do recado. Então eu acho que o Vasco tem que raciocinar, tem que pensar. Em 20 anos, o Vasco trocou de treinador 42 vezes, uma matéria que a ESPN fez. Então o Vasco tem que pensar para depois não se arrepender. E essa semana a gente falou muito sobre as questões de reforços, né? Surgiu o nome do Oroz e o nome do Jadson. Neste momento, eu acho mais fácil o Jadson vestir a camisa do Vasco da Gama. Até porque o empresário dele confirmou que o negócio pode fechar sim. Acho que o Vasco deveria fazer com o Jadson um contrato por produção, que é um jogador que está no viés de baixa, mas é um jogador que sem dúvida nenhuma tem talento. Demonstrou muito talento tanto no Corinthians, tanto no São Paulo. É um bom jogador, mas o Vasco deveria se resguardar caso trouxesse este atleta. Com relação ao Oroz, é uma incógnita. É uma aposta, na minha opinião, igual o Benítez. Eu não acompanho o campeonato argentino. O Racing apostou nesse atleta. Ele foi emprestado aí em várias ocasiões, não se firmou no Racing, mas sempre está surgindo aí como possibilidade de reforço. Então, meus amigos, essa situação aí de reforços vai passar primeiramente pelo treinador do Vasco da Gama, o treinador o qual o Vasco vai contratar. Acho que não tem sentido nenhum trazer reforços sem que passe pela análise dos treinadores, ou melhor, do treinador que vier assumir este cargo. Acho, por exemplo, que nenhum torcedor no Brasil, ou melhor, nenhum técnico no Brasil tem conhecimento do potencial do Oroz. Acho que poucos os técnicos, poucos torcedores efetivamente acompanham aí o campeonato argentino e o campeonato chileno. Ele também teve uma passagem pelo Chile, mas vamos aguardar aí para a gente poder ver. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, deixa a sua opinião, esta é a minha opinião, e à medida que as notícias forem saindo, a gente volta. Valeu!